Bom Muy buenos dia, días, otra vez a bem-vindos a todos este y primeiro webinário con esta da América Latina e información. do Caribe, Bienvenidos a da este Rede primer da webinario Participação Social da de Rede la América y el Global de Caribe Saúde, de la red Global Health de participación Network. social MESH, de la red global en salud, o Vamos THN, dar um Global minuto Health Network. para que os participantes possam entrar. Daremos un minuto Hoje para que temos umas las personas palestras puedan muito interessantes entrar. sobre a participação Hoy social na tenemos América muy Latina. buenas Como muitos devem exposiciones sobre saber, são experiencias de participación diversas social en e muito Latinoamérica, importantes, não apenas para a que comunidade como muchos latino-americana, sabrán mas para a comunidade son global como um todo. son diversas y muy Nós importantes, no hoje solo para la comunidad falaremos latinoamericana, de sino para la como comunidad global. envolver a comunidade nas pesquisas Hoy de hablaremos de saúde cómo para que involucrar estas a la comunidad sejam en las mais investigaciones, sustentáveis, especialmente las mais investigaciones en salud, igualitárias e que se para que façam éstas sean junto com a más comunidade. equitativas, sostenibles y se hagan junto a la comunidad. Muy bien, empezamos con este webinario. Primero algunas reglas Vamos ver generales. algumas Este regras webinario será gerais. grabado Este y será webinário vai compartido ser en la gravado e será web de la compartilhado Red Global en Salud. na página da Este Rede Global webinario de estará en Saúde. español y Ele portugués será em con português e espanhol, interpretaciones com simultáneas. tradução Abajo simultânea. podrán ver un botón Aqui vocês que poderão comenta que se llama interpretación, encontrar o por botão da si interpretação su lenguaje no es el que está siendo hablado para, de momento. se Tiene vocês interpretaciones precisarem. tanto en español Aí como en temos portugués e interpretação inglés. para espanhol, inglês e português. También por el número de participantes, su Devido ao cámara y número su de micrófono estarán participantes, deshabilitados. a Por sua favor, câmera use e seu la microfone función del estarão chat para desabilitados. introducirse Por favor, y reportar cualquier problema utilizem técnico. o Podemos chat empezar para comentándose diciendo de apresentar-se dónde ou son. relatar qualquer problema técnico. Y también puede usar la función de preguntas y E respuestas também podem para usar a poner sus função de preguntas y perguntas añadir algunos e comentarios. de Lo pueden hacer respostas. anónimamente si prefieren. Vocês podem Y fazer esas isso preguntas serán anonimamente. respondidas Essas tanto por mí perguntas como los serão diferentes panelistas de respondidas este por webinario mim el e día de hoy. pelos diferentes palestrantes deste webinário. En nuestra agenda, primero una Na bienvenida nossa de mi parte. agenda, Mi em nombre es primeiro Felipe Arias Soto, lugar, de la meu Red nome Global é en Luiz Salud, Felipe Arias Soto, da Rede de la Red Global de Global en Saúde, Salud, de la Coordinador General para Latinoamérica y el Caribe de e MESH, sou la Red Global coordenador de Participación Social global en do MESH. Investigación. También luego hablaremos de experiencias E de depois falaremos também un cambiamiento comunitario en Colombia, de uma con nuestro experiência profesor Fabián de Fernández del participação Valle, e engajamento Colombia, comunitário na y Colômbia, com experiencias o de participación professor da social Universidade en del República Valle na Dominicana, Colômbia, e também del doctor experiências de Carlos Díaz Personal, participação fundador de Medpac comunitária de República Dominicana, da República y Dominicana experiencias com o senhor de Guzmán, participación e social também en Brasil experiências de la Universidad do Cristofani Brasil de com o Fiocruz, senhor Brasil. Cristofani da Fiocruz. También al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas que durará 30 minutos, así que por favor Então, quédense hasta el final para que sus preguntas sean por favor, ficam respondidas. até o final para que as suas respostas possam ser respondidas. Primero agradeciendo a todos por su interés en este webinario. Muito Aquí obrigado podemos pelo ver seu interesse no un webinário. pequeño gráfico con las Aqui estadísticas poderão ver um pequeno de los gráfico participantes que se han registrado en el día de hoy. com a Vemos que participação das pessoas para que este estão webinario, como les decía, registradas hoje. la gran mayoría son A grande maioria de Latinoamérica, é da América Latina, ya que este webinario es centrado en este caso, y también uma vez queremos que dar nós participación de falaremos otros sobre a América países en este Latina, mas também webinario temos a global participação y de outros pretendemos países. estas Esse é um experiencias webinário recogerlas y global compartirlas e esperamos para poder compartilhar essas experiências un público global, para que no para um solamente la público comunidad de mais Latinoamérica, sino de global. todo el mundo Para que não conozca apenas a comunidade sobre lo que sucede latino-americana, en mas temas que de salud. todos possam saber a respeito da participação social. Primero, bienvenida de mi parte. Mi nombre es Luis Felipe Bom, Arias Soto, coordinador bem-vindos. regional de Meu MESH nome de é Luiz Latinoamérica y el Felipe Caribe. Arias Soto e eu Primero sou empezamos coordenador hablando un poquito regional. de la red. Vamos começar a falar da rede, em Este primeiro lugar. webinario será utilizado como un Este lanzamiento de la red webinário foi MESH utilizado de como um participación social en lançamento da rede investigación del MESH, Global Health da Network, participação THN, social de aquí en Latinoamérica y el pesquisa Caribe. da Global Health Adicionalmente, Network la na red América está, Latina e no ha estado Caribe. mucho más presente en otros continentes como África y Asia. Também Y temos a ahora está participação lanzándose na por África e Latinoamérica na y el Ásia, mas Caribe agora debido a que se ha identificado começa la a riqueza de la lançar-se experiencia de na participación América social en este Latina a continente. partir da Yo riqueza particularmente soy de deste República Dominicana y continente. trabajo en la Fundación Éticos y estoy a Eu la orden. sou da República Dominicana e estou à Bien, disposição. primero definir
definimos un poco lo que es participación social. Em primeiro En lugar, nuestro vamos idioma, en começar español, definindo o que en que inglés é se llama community participação engagement, que es un social. término bien aceptado, en español puede tener diferentes Em términos. espanhol, Puede nós ser temos participación diferentes social, termos. Pode ser participação social, participação comunitária, participação comunitária, etc. envolvimento comunitário e assim Una por variedad de diante. términos, usaremos el Embora término tenhamos participación social muitos o simplemente termos, comunitario como un término generalizado a para describir participação actividades que social se é hacen um en la termo investigación científica en generalizado colaboración con las que comunidades y la é academia. utilizado para poder definir a participação La Remesh comunitária en nas Latinoamérica y el pesquisas. Caribe cuenta con diversas experiencias Nós de temos uma participación série de social en experiências de investigación. participação La misión del social na MESH es recoger pesquisa, estas e experiencias a y missão promocionarlas do para el MES é conocimiento de todos. recolher De essas manera experiências. colaborativa, su construcción depende de cada uno de sus miembros, E a quienes construção reportan depende de cada diferentes um dos formas a la red membros, para el beneficio de que toda vão la red. poder informar a rede para o benefício de toda a ¿Qué região. puede ofrecer MESH? MESH puede O que ofrecer a una MESH plataforma donde pode se oferecer? Uma puedan acceder a plataforma recursos em y que possam capacitaciones ter, sobre é participación possível ter social. acesso a Hay guías de recursos, cómo hacer un plan de participación a social o implementación guias de e comunitario. manuais para Actualmente hay un fazer um curso trabalho que originalmente está en comunitário. inglés, Temos pero se está um buscando curso em financiamiento para inglês, una mas traducción estamos y buscando contextualización en financiamento español. para uma contextualização También em para compartir espanhol y promocionar e para experiencias de poder participación social. compartilhar e Recibimos promover a todo experiências investigador de que desee participação social. compartir sus experiencias Então, todo e qualquer propias pesquisador de poderá esas experiencias de compartilhar participación as social suas que ha hecho en proyectos experiências de investigación pessoais em um projeto y de también pesquisa. para colocarse en el E mapa de também para expertos, para poder se identificarse con la colocar comunidad num global mapa como de un experto local. especialistas, Este para que mapa de ele seja expertos MESH ya considerado existe um y especialista ofrecemos local. la Esse oportunidad de mapa MESH colocarse en este mapa já existe, para a que pessoa terá a cualquier oportunidade financiador, de investigador, aparecer no mapa a para través que del mapa, qualquer al realizar un pesquisador ou estudio local, financiador, pueda saber através do cuáles son los mapa, expertos locales possa de la saber participación quais social. são Igualmente, os localmente, especialistas identificar locais algún nesse colega que quesito. también nos conozca, que trabaje en la región, puede también hacerlo a través de Dessa nosotros. forma, Por vocês eso, poderão fazer networking fomentamos que também. todo el que pueda se registre en este mapa. Então, estimulamos a Aquí todos, una imagen de escrevam la no página, mapa. la cual se ha Aqui abierto temos por uma Latinoamérica y el imagem Caribe. da Parte de la página. Mesh Global. Esta ya está en Aqui é español, Mesh, también con aqui do traducción Caribe. disponible en portugués y con Nós temos tradução algunos, para o aquí português ofrecemos algunos artículos, e seminarios temos como este, alguns estudios, artigos, herramientas, seminários, cursos y el mapa de Mesh cursos para e o ser mapa do accedido por Mesh. cualquier persona que trabaje en E participación qualquer social, sin pessoa distinción que de trabalhe profesión com o assunto o educación. poderá ter acesso a essa plataforma e as informações. Aquí también ponemos un código QR y enlace a la página Aqui nós Latinoamérica y el temos o Caribe link de Mesh y algunos contactos tanto de Mesh e como del alguns servidor contatos, Felipe Arias tanto Soto, do Mesh para como o meu si quiere também. cualquier hacer cualquier promoción de su trabajo, Se vocês reporte, precisarem opiniones, divulgar o seu contribución a la comunidad trabalho, o en cualquier cosa que relatórios, nosotros como Mesh podamos contribuir con contribuições ustedes. ou em qualquer outro quesito em que nós possamos ser úteis. Bien, ahora pasaremos con el profesor Fabián, quien Vamos passar hablará a de sus palavra para o experiencias professor de MESH Fabiano, con que la falará comunidad das humanitaria en Colombia. experiências de Profesor participação Fabián comunitária na es un profesor de la Colômbia. Universidad del Ele é Valle professor da Universidade del con un Valle, máster y PhD en com epidemiología mestrado e y se concentra en PhD em estudios epidemiologia e se concentra em estudos medioambientales y do meio ambiente. del efecto del medio ambiente en la salud de las O personas efeito do y meio se enfoca ambiente mucho en na el saúde trabajo das pessoas comunitario e se centra con muito no agentes de trabalho interés y la comunitário comunidad com y agentes de cómo a interesse e a partir de ese trabajo se comunidade, puede e alimentar como, a partir cambios desse trabalho, se pode significativos alimentar as en el mudanças das desenvolvimiento de esas políticas investigaciones. públicas através Ahora con dessas ustedes, el profesor pesquisas. Fabián. Eu passo a palavra para o professor Fabiano. Buenos días, Bom para dia a todos y para todos todas. e para Un todas. segundo, comparto mi presentación para empezar. Gostaria de Muchas compartilhar a minha gracias a apresentação para começar. Muito obrigada Red Mesh por la à invitación. Rede Mesh El pelo proyecto convite. que quiero O presentarles hoy projeto que eu gostaria de como experiencia apresentar de hoje participación é uma social tiene experiência de por participação título social Una e que tem Amazonia como título Uma hacia una construcción Amazônia, colectiva de em la salud direção a uma rural. construção coletiva da saúde Este rural. proyecto Este tuvo varios projeto propósitos. teve vários Eh, propósitos, Pero el general y el principal fue mas o que nos principal propusimos foi a evaluar, analizar proposta cómo, de cómo la pandemia del avaliação de COVID-19 como a afectó a pandemia las comunidades que viven en el Amazonas. afetou Y as ahora comunidades que vivem no nuestro proyecto Amazonas. se desarrolló O no nosso solo en projeto se Colombia, desenvolveu não sino apenas na en Perú, Colômbia, mas também en no Ecuador. Peru e no Equador. Pero yo hoy voy a enfocarme un poco Mas eu sobre el vou resultado me de Colombia centrar mais nos y en particular del resultados, sector de e Colombia, que es el principalmente del em um proyecto. setor da En esas Colômbia. comunidades
Nessas que terminó siendo comunidades, además fue o que describir cómo a los intenção era grupos de descrever población como as eran comunidades organizadas responderam de de maneira tal forma organizada diante da en pandemia. comprender y É preciso además fortalecer compreender e, além do mais, esa capacidad fortalecer colectiva essa pensando en capacidade futuras coletiva pandemias pensando y todo em esto futuras dentro de pandemias, una e tudo isso aproximación de dentro de uma salud pública. aproximação de Em, uma saúde. Muy importante dedicar O un que é poquito muito de tiempo a importante é dedicar um establecer pouco de un tempo a estudio, ver o que digamos, nós entendemos en inglés. por uma saúde. Esta es una aproximación hoy muy conocida Esta é uma por aproximação muito ustedes conhecida por para muitos de también vocês, explicar, comprender para y poder actuar en explicar, salud, compreender e atuar em entendiendo que un saúde, socioecosistema compreendendo que integral os y que la salud socioecossistemas humana estão no puede integrados asociarse de la e salud que a animal, de la saúde salud de humana los não pode ecosistemas. estar separada da saúde Hace animal e dos parte de entender, ecossistemas. además, E é de preciso, para separar isso, poder los sistemas entender sociales y ecológicos que os sistemas y sociais e significa tener ecológicos que estão integrarlos y para totalmente ello necesitamos integrados e que, para conocimientos isso, nós tanto precisamos de científicos conhecimentos, tanto comunitarios do ponto de vista científico como y además comunitário, pues que e, além do mais, debo aclarar que nuestra investigación devo se esclarecer para desde una base que participativa se parte que de llamamos investigación uma acción participativa participação, que é a ação combinando métodos participativa, cuantitativos y combinando cualitativos métodos donde los quantitativos e investigadores no qualitativos, solamente em están que os comprometidos pesquisadores en não hacer un apenas equipo interdisciplinar, temos um sino equipe además con interdisciplinar, co-investigadores mas também comunitarios. teremos Básicamente co-pesquisadores son un ejemplo comunitários. de cómo concebimos Um esta exemplo de como investigación nós está en concebemos que essa antes de empezar pesquisa el proyecto o en las fases é iniciales del que, proyecto, antes de construimos começar o projeto, nós una gráfica que construímos aquí, este que es una gráfico que línea de vocês veem tiempo aqui, que é uma linha do tempo, construida con líderes y construída lideresas com líderes comunitarios que muestran comunitários al momento cuando llegamos que nosotros mostram, no la momento em que historia nós que empieza. chegamos En este caso es no el Curio projeto, a municipal história desse del movimento. Aqui, Caquetá, del área Curio amazónica que é estábamos trabajando, um que município da área desde la década del do 50, Amazonas, e desde os cómo anos este territorio 50 se se configuró. mostra como esse território foi se Obviamente que lo configurando. Eu principal não vou me tema en deter lo que nos quiero detalhes, resaltar y enfatizar mas é es la isso que eu queria relevancia mostrar, e a de relevância contextualizar la da investigación que contextualização da hacemos, pesquisa que nós entendiendo cómo se fazemos, conforman compreendendo los sistemas como se alimentarios, los conformaram os sistemas de salud sistemas y alimentares, todos o los sistema procesos de de saúde organización social e que hay todos en os este processos de territorio. organização social nesse território. ¿Qué hicimos en O particular? que que Bueno, nós hicimos fizemos? investigación acción participativa. Nós fizemos uma No voy a pesquisa detenerme participativa, eu en não vou me mostrar deter detalles de para cada uno mostrar de estos detalhes de elementos de cada um desses investigación, elementos da pero sí quiero pesquisa, hacer un mas sim eu rápido gostaria de fazer, cubrimiento de los principales temas que gostaria de tratamos cobrir os principais alrededor temas de cómo medimos y e evaluamos la achados, pandemia colombiana y en para ver como particular isso el funcionou na COVID-19 a questão do cómo Covid se ha na Amazônia orientado el sistema colombiana, de em salud Caquetá en e estos pueblos, Amazonas, como la é que o sistema de saúde funciona nesses povos do Amazonas, o ambiente de saúde, o outro assunto fundamental, a alimentação, a segurança e a soberania alimentar, e a questão da água e do saneamento, que nós Luego voy a pesquisamos de uma referirme maneira al participativa. diplomado Depois que eu es vou el fazer uma proceso colectivo, referência proceso de a esse formación diploma de comunitaria, saúde y coletivo, uma espécie terminaré de con formação unas comunitária, rápidas e depois falarei informaciones rapidamente alrededor sobre de lo que es as la apropiación conclusões a social respeito da de apropriação conocimientos y social la incidencia de política. conhecimentos e a incidência Para empezar política. entonces Para en los começar, resultados então, de com os PCR, resultados, el COVID-19 en la Amazonía a colombiana tuvo un primer pico de casos Covid-19 teve o muy primeiro grande pico de en una casos región muito clave del grande Amazonas. no, Leticia, que es la capital del departamento, no departamento tuvo do una Amazonas, crisis que é em significativa de salud Letícia. pública a principios Letícia de teve uma crise muito 2020 grande no debido a un início de aeropuerto 2020, internacional porque eles y têm um esto aeroporto hace muy internacional, fácil que e haya isso que faz com que colocarse fosse muito fácil directamente ter aeroportuario casos todo el internacionais, turismo todo o ambiental que turismo se produce allí ambiental y que que tiene un acontece lá, aeropuerto. e eles Nosotros, têm um a aeroporto. partir también de métodos A cualitativos, partir também hablando de con métodos líderes y qualitativos e lideresas falando com líderes comunitarios, pudimos comunitários, identificar con nós base en conseguimos reportes orales identificar, com una base nesses presencia de relatórios, algunos que casos COVID tan tempranos houveram en alguns los casos, inclusive, em adolescentes finais de de donde 2019. tuvimos enfermedades que E nosotros os agentes desde la comunitários salud disseram que pública nós, com nossa medicina, não comenzamos conseguimos a tratar, identificar y a e mandar começamos a relatar e enviar para o Sistema al Ocidental final de del Saúde 2019. a partir do final de Lo 2019. que queremos aquí enfatizar es que O que queremos durante enfatizar aqui é que, durante o ano de 2020, muy porosa
essa foi uma zona fronteiriça muito porosa, por onde passa pessoas do Brasil, do Peru e da Colômbia, de uma forma muito fácil, e houve uma alta incidência, e um dos achados importantes é acho que as medidas não foram implementadas de maneira, coordenada entre os países. Esse seria um dashboard que mostra a informação e que está disponível e de acesso totalmente comunitário, para verem como onde ocorreram mais casos e onde Pero en menos. general, y para tu Mas, primera e parte, para la parte terminar essa que primeira COVID-19 en la parte, Amazonía a representó para las Covid-19 na comunidades, Amazônia representou para as un comunidades problema, como ellos lo describen, y um es que muchas problema, de estas comunidades, e como é especialmente las descrito comunidades nessas comunidades, no principalmente nas viven en centros comunidades urbanos que não poblados como vivem algo em lejano, centros fue urbanos, algo como algo percibido distante. más con desconfianza, Foi con algo que foi incredulidad y percebido com generar una percepción incredulidade, baja del desconfiança e riesgo de uma desarrollar. percepção bastante En el baixa do contexto de risco. Colombia es particular, E no nosotros contexto estamos da Colômbia, posacuerdo nós después de la estamos firma nesse del acuerdo de processo paz do con la guerrilla. pós-acordo, depois, Sin da embargo, ese conflicto assinatura do armado acordo de paz com a persiste guerrilha. No cercano a su entanto, territorio esse, completamente. conflito Y armado durante la continua, pandemia e durante a hubo una pandemia profundización de algunas houve um políticas extractivistas. aprofundamento de De algumas hecho, políticas la extrativistas deforestación e, de aumentó fato, o durante la pandemia, desmatamento en parte aumentou por el durante a debilitamiento pandemia, de muchos em parte servicios de devido ao servicios, no debilitamento solo de de salud, muitos sino de conservación de serviços áreas de rurales, y saúde, una baja mas defensa de também de medidas preventivas. conservação rural. Tenemos un Então estudio que houve uma muestra baixa que adesão, a una medidas tercera parte de las familias preventivas, estaban vacunadas só um terço y das siendo famílias muy estavam efectivo el vacinadas, resultado, como las comunidades e o que pudieron sim mostrar, fue como funcionou se muito construyeron bem cercos para aislar a las foi comunidades. realmente uma Tenemos un resposta sistema e de a hogares isolamento das segmentados, comunidades. Nós temos uma con un sistema de la salud fragmentação da abierta que atenção, concentra y redistribuye sanitária, recursos, y esto lo pudimos analizar. e isso a Este es gente el mapa conseguiu analisar. Aqui nós cómo temos se um distribuyen mapa y se concentran. Están e muy vocês concentrados podem los sistemas ver de salud essa en algunas regiones. El concentração mapa de abajo a la serviços de izquierda muestra saúde em dónde alguns debería ir el cuidado municípios intensivo, no específicos. solamente, como ustedes E aqui podrían nós imaginar, temos en el mapa CTIs de abajo a la izquierda, apenas no muy mapa próspero, da municipios de esquerda, Córdoba y em 2 ou Boyacá. 3 municípios de toda a Nosotros, Amazônia pasando colombiana. a otro componente, Passando para outro caracterizamos componente agora, nós la caracterizamos as caracterización mediante relações los entre planes ambiente e nacionales de saúde, desarrollo, analisando os planos nacionais de la visión de desenvolvimento e desarrollo como que se, entra en choque con movimientos constrói campesinos. essa adesão, Y un também a questão hallazgo dos choques com os movimentos concluyente es camponeses. que hay un choque, hay una A questão é disputa que allí existe uma entre disputa las formas de entre relacionarse as de las formas comunidades de relação da comunidade, comunidades afroindígenas, camponesas cómo ellas se relacionan afro-indígenas, con su e como territorio estas se y relacionam com sus seus ontologías, territórios, formas de ou ser seja, as relacionales con su territorio ontologias, y cómo de su visión de relação desarrollo e as suas influye visões en esta de materia. desenvolvimento e de Pero nos compreensão da interesa, Amazônia. además de entender esto, Mas, além da pensar a compreensão de tudo los isso, nós temos riesgos. que pensar nos Las riscos teorías das muestran que pandemias. As ese teorias choque, mostram que presión ambiental esse que tenemos en este choque mapa, entre pressão ambiental aqui nesse mapa, una por exemplo, por isso eu gostaria de expansión fazer uma de la referência frontera à ganadera expansão da subminera, fronteira, este ah, mapa, entre más das, mineradoras, por verde exemplo. no Aqui, hay quanto mais for verde, procesos, digamos, não expansivos y existem de processos presión ambiental, expansivos e que existe nada conservação ambiental. Em laranja, de amarelo e presión vermelho ambiental. é Esta es una de mais las pressão principales redes ambiental. de Esta é uma das contacto entre las principais fontes comunidades de y contato entre os seres la vida humanos silvestre, e a vida además el silvestre, ingreso de ganado, lo cual puede e llevar e o que a la pode levar, e além do mais, pandemias, com a los agropecuária, fenómenos de o que spillover pode de levar animales a salvajes pandemias também. a humanos. Entonces, además, hicimos un mapa indicativo de biodiversidad. Las zonas más verdes aquí indican áreas donde hay más biodiversidad y lo que Basicamente, hicimos áreas fue onde há mais biodiversidade. O sobreponer objetivo estos foi dos realmente mapas para sobrepor esses construir 2 mapas com as escenarios de informações para riesgos de poder pandemias construir futuros. diferentes cenários em En relação à alimentación, pandemia de Covid. hicimos una Em encuesta alimentação sobre agora, seguridad fizemos uma alimentaria pesquisa con com a participación de otros segurança investigadores. alimentar, com a Ellos participação de outros nos ayudaron también a pesquisadores. construir la encuesta Agora y nos também dijeron cómo construímos y por essa qué pesquisa preguntar y para algunas ver o cosas no preguntar porquê, cuando no eran adecuadas. também para fazer umas Finalmente encontramos que el perguntas em 77% relação de los a hogares tenían alguna observações responsabilidad alimentaria feitas. y Achamos que la inseguridad 72% dos alimentaria, como verá esto, domicílios era tinham más de un algum grau 30% de de estos insegurança domicilios. alimentar. Como la
Bom, Seguridad alimentaria como consideramos conclusão un final, concepto que consideramos, então, requiere segurança alimentar, básicamente de basicamente, la o conceito resiliencia que futura requer da y la resiliência alimentación, futura su para ter uma expansión a un concepto alimentação mucho más melhor fuerte na y sua de base expansão, para um comunitaria, que es la conceito mais soberanía alimentaria, fortalecido porque e também da com cuenta base de los procesos de comunitária autonomía en la de alimentación. soberania Hemos alimentar indagado dentro do ahorita processo 5 de pilares autonomia. de acceso a Pesquisamos recursos, de 5 modelo de pilares com producción, de questões e transformación y perguntas em relação comercialización de de alimentos, acesso a de consumo recursos de alimentario y derecho a la alimentación y consumo de políticas agrarias. alimentar, No voy a mostrar também cada de uno de estos 5 pilares acesso porque voy à a restringir alimentação solamente e para darles un segurança ejemplo. Uno de agrária, ellos, el base acceso a acesso a recursos. recursos, Tiene modelo 6 de variables produção, constitutivas transformação e y cada una de comercialização, ellas las consumo indagamos por alimentar e encuestas, direito à otras son alimentação, complementadas por políticas investigación en agrárias e profundidad y cada organização. uno, esta es la gráfica Fizemos que tenemos algumas en la entrevistas pizarra ahí, detalhadas, muestra temos aqui cómo diferentes gráficos está el acceso mostrando a os recursos diferentes en este pilares territorio. e como se encontra o Luego el acesso a esses saneamiento, diferentes en pilares em breve, para relação decirlo à en pocas segurança palabras, alimentar. limitaciones Agora enormes vamos para el ver a acceso a agua en água. este Em territorio poucas tan rico en palavras, agua, que es aqui muy temos a paradójico, forma em que os domicílios que dos no haya acceso a municípios de agua y Curídio e São el José da acceso Fragua realmente es acessam muy água bajo para calidad consumo y el agua humano, que se tiene que é en este inseguro em territorio. função dos Hicimos riscos muestreos con comunidades microbiológicos. también E que estamos mostraron la mostrando presencia de contaminación. basicamente a No presença de encontramos presencia de poluição pesticidas ni de mercurio, e tanto en las não mediciones que e hicimos en também agua y não peces. houve Y al final lo pesticidas que nem hicimos fue mercúrio na água nem construir un nos equipo peixes, de mas houve monitores mostras comunitarios que positivas los de llamamos colhe gestores em del agua, águas de que fueron consumo, em capacitados para aquedutos e medir y seguir escolas e monitoreando después de domicílios. que pasa el proyecto Poderemos la ter calidad del monitores agua. comunitários para Em, poder ter os gestores de água de medição, para Algunas eles cosas medirem a sobre el qualidade diplomado de da salud. Esta fue una água. estrategia que Agora, construimos basicamente, con nós las comunidades. construímos, Definimos junto qué com as iban a hacer allí. Es una comunidades, estrategia de tam- da- capacitación con temos uma participación estratégia de comunitaria que realmente capacitação com combinó también participação actividades comunitária, de que ele fala de investigación diplomado, que é um curso inmersas de y lo que formação. buscábamos era fortalecer Basicamente, o que estamos conocimientos que ellos querendo é ya tenían, pero fortalecer con otros que nosotros conhecimentos desde la prévios ciencia e tradicional outros traíamos, ¿cierto? adquiridos Generar a además partir y da área fortalecer da vínculos ciência de para cooperación entre las gerar organizaciones conhecimento sobre sociales, saúde pero rural además e también conhecimento de esas e organizaciones gerar e sociales con los fortalecer actores ligações e académicos. vínculos de cooperação e Quiero também resaltar com os aquí una atores estrategia que acadêmicos. desarrollamos dentro del E diplomado, sublinho la as participación estratégias de que las nós mujeres en el diplomado, que desenvolvimento era nesse muy curso difícil de de diplomado, lograr, esse mini porque ellas curso tenían de que cuidar de formação los niños. Entonces contribuiu para o construimos un diplomado, fortalecimento mini das diplomado. habilidades Esto es un comunitárias, diplomado no para los niños. fortalecimento De da esta manera las garantia de mujeres tuvieron participação toda das la libertad de mulheres, no fortalecimento participar, do mujeres, cuidado das madres, en el meninas e diplomado para meninos, e adultos, para o pero a la vez fortalecimento pensamos en também do estrategias de relevo región gracias a que los generacional niños fueron para que recibieron además possamos ter capacitación realmente y esse diálogos acesso con otras dos membros da metodologías comunidade para a essas también metodologias construir esa dentro salud do colectiva. curso para construirmos Para basicamente terminar, essa quiero pesquisa e decir que conhecimento. nuestro Para proyecto está en curso finalizar, e incluye gostaria de acciones de acrescentar que o seu apropiación social de projeto conocimientos y de inclui políticas. também ações de Entendemos que lo que apropriação hacemos social de es conhecimento. planificado y desarrollado Sabemos con que tudo isso coinvestigadores que comunitarios fazemos é y nuestro planejado e principal desenvolvimento em propósito es pesquisas generar comunitárias. O transformaciones objetivo principal fortaleciendo é organizaciones a comunitarias. transformação de Ellos han estado fortalecimento en das todas las fases del organizações proyecto y comunitárias. solamente para Eu tenho mostrar un participado nas ejemplo fases pequeño, do projeto para mostrar construimos, a por ejemplo, você una simplesmente um cartilla sobre exemplo. usos y Construímos receta de também plantas. Esto fue el resultado um final del material diplomado y utilizando escrito, estrategias de basicamente com investigación de estratégias portavoz. de pesquisa, Las comunidades tenían, las de personas que estaban en el diplomado porta-vozes iban a su casa, tomaban una comunitários que fotografía de se las plantas que formaram utilizan nesse curso. Eles de tiravam, forma essas medicinal y lideranças quedaba toda una comunitárias discusión además tiraram entre fotos comunidades das indígenas, plantas campesinas, e assim sobre el uso y luego podemos construimos mostrar esta o cartilla uso que dessas quedó en la comunidad. plantas. Para Então, e concluir, assim trabalhamos na la comunidade. pandemia del Finalizando com as minhas COVID-19 conclusões, a afectó de pandemia manera da diferencial a las comunidades de Covid-19 la Amazonía. afetou Una de conclusión de maneira nuestro estudio en los 3 diferente países as lo llamamos una comunidades Amazonía da paradójica. Amazônia. A Realmente creemos resiliência que hay muchas diante as Amazonias futuras pandemias y que la está em relação resiliencia a direta futuras com o pandemias va a estar en fortalecimento da relación segurança e directa soberania con el alimentar. A fortalecimiento de las tribus participação y social soberanía faz alimentares. parte Durante la pandemia fundamental de do COVID-19 planejamento e esto fue lo que más desenvolvimento da estuvo pesquisa afectado. com o objetivo de beneficiar Y a finalmente, transformações pues no nosotros entendemos território. que la E participación nós social hace entendemos que parte a constitutiva, participação social é no es algo fundamental, adicional, repito, sino que também hace não é parte central, adicional e fundamental de faz cómo parte planificamos y
fundamental no planejamento dessa pesquisa, basicamente porque isso no propósito final da nossa pesquisa. Aqui, simplesmente gostaria de agradecer às comunidades que participaram nesse tipo de projeto. E vemos a dificuldade do que fazer essa mobilização, também aqui na foto do lado, finalmente conseguimos realizar o nosso propósito. Muito obrigado. E aqui finalizo a minha apresentação. Luis Felipe, no te escucho muy bien. Creo que tu micrófono está abierto o está cerrado. Sí, ahora sí. Bien, A entonces gente não está ahora conseguindo ouvir ele. pasamos con Vamos el ver doctor Julio agora. Canario, que nos hablará de Vamos com o sus Dr. Julio Canário, experiencias que vai nos en la falar República sobre essa Dominicana experiência de dele participación na social. República Dominicana de Por favor, doctor participação Canario, social, o social comparte su pantalla. engagement. Gracias. Agora Una podemos primera colocar introducción. El também doctor Julio Canario os tiene un slides doctorado do en, Dr. en Fundo. O gobernanza Dr. global, en Canário tem ética, en um investigación. doutorado em governança Es un e psicólogo ética clínico de de profesión pesquisa con e também psicólogo formación clínico en de salud pública y profissão, com bioética. formação em saúde Es el presidente, pública e presidente fundador bioética. de la Fundación É Éticos aquí en presidente República Dominicana fundador da Fundação y Ética también da del República Instituto Dominicana e, ao mesmo de tempo, Instituto no de Instituto Telepsicología, ISAM. de Telepsicologia. Sí, si puede, por Agora favor, damos a continuar, palavra doctor Julio ao Canario. Dr. Julio Muchas Canário, que gracias, começará a fazer Luis sua Felipe. apresentação Gracias por mostrando os la slides introducción y un saludo a na todos tela. los miembros Agradeço as palavras de conectados introdução esta e mañana agradeço a todo mundo acá que en tem América acessado y a luego esse en o nosso Europa, link Asia, África, demás dessa países. chamada. También E un também, saludo. e estamos agora Vamos a realmente comentar cumprimento todo sobre las mundo, países da experiencias África, da de Europa, da participación América social Latina. Vamos que falar da tenemos en experiência em República Dominicana participação a partir social de la desenvolvida Fundación na Éticos. República Hay que Dominicana a involucrar partir a da las Fundação comunidades en Ético. Temos investigaciones, que es tentamos envolver vital todas as para que comunidades dessa podamos garantizar pesquisa no para que solamente realmente estándares possamos éticos, assegurar sino luego la padrões éticos sostenibilidad de las e acciones também que a sustentabilidade se das realizan y ações de a los serem resultados. implementadas e dos Obviamente, resultados también a la serem cuestión de obtivos. compartir los beneficios Logicamente, a que son questão fruto de la também da investigación questão es de un tema benefícios, vital que compartilhamento de debemos benefícios, que é intentar siempre fundamental. alcanzar. Também que Así temos que este es un que deber alcançar no o tempo inteiro solo, com nossos digamos, projetos. de É quien uma honra financia los não estudios, somente sino poder sobre todo trabalhar com todos del vocês, e investigador temos que que está realmente sublinhar sumido en a, esas a questão muito comunidades importante, e y que debe hacer agradecemos todo quem lo que esté en financia sus esses manos para estudos, que empoderar permite que estas façamos comunidades toda essa de su pesquisa proyecto de para investigación y ajudarmos, de para todos que a los, gente los possa cambios que se empoderar puedan dar en la todas essas política pública. comunidades em Así que relação pasa de às ser mudanças su proyecto positivas a nas diferentes nuestro políticas proyecto de públicas. investigación Também cuando aqui temos esse trabajamos en el projeto ambiente de comunitario. pesquisa e trabalhamos Hoy vamos a também presentar nesses desde el diferentes caso de ambientes. Vamos participación apresentar a social vocês en un da proyecto participação que social se no llama ambiente IDOT, comunitário, es no un proyecto projeto corto, que es se un chama e proyecto projeto para EDOT, desarrollar e também para o implementar desenvolvimento e una a aplicación móvil implementação de um para mejorar la aplicativo adherencia móvel de para pacientes con melhorar tuberculosis en la também a República adesão Dominicana. de No pacientes solo que en têm República tuberculose Dominicana, na sino en República toda nuestra Dominicana. región de E, las sim, Américas em y toda en essa otros lugares região del das mundo, Américas, também existe em outros locais do una mundo, epidemia basicamente, porque silente, a veces no tan silente temos, como lo basicamente, es temos la pandemias tuberculosis. silenciosas, Silente en el nem tanto assim sentido quanto a del tuberculose. estigma que existe Portanto, alrededor temos o de la estigma condición de que salud existe em como una torno enfermedad à infecciosa condição da contagiosa, saúde dessa altamente doença contagiosa como es infecciosa, la tuberculosis. contagiosa e Hoy en día altamente la OMS contagiosa, como é a propone que tuberculose. existan A OMS innovaciones en propõe este tema inovações utilizando las importantes tecnologías para móviles. poder utilizar Así que psicologia en e un grupo de tecnologia móvel. investigadores, Então, el no cual grupo de he pesquisadores, tenido la dicha do de qual liderar ese equipo de eu investigación,
fiz parte e fui o líder desse grupo. Estamos propondo uma tecnologia digital para fazer acompanhamento de diferentes pacientes dessa doença. Esse projeto foi dividido em também duas fases, começo de 2019, e basicamente, na sua conclusão da segunda etapa, esperamos que possamos ter as conclusões finais no final de 2024. E criamos basicamente esse aplicativo móvel, que também exatamente fazendo uso também de um telefone digital com aparelho móvel, que é o telefone celular. E os pacientes com tuberculose na República Dominicana têm basicamente, e grande parte deles tem a tecnologia na mão. E temos mais ou menos mais de 95% das pessoas têm celular. Temos uma questão de acesso, não temos, realmente temos um problema de acesso à internet, mas mesmo assim, 95% da população do nosso país tem acesso a um celular. Então, agora vamos a falar desse projeto de pesquisa e da participação social. No começo, temos grupos focais com pacientes e pessoal da saúde, e junto também com esse pessoal de saúde, finalmente, e também, primeiramente, nós tivemos conversas com diferentes grupos focais. E também fizemos pesquisas da aceitação do uso no aplicativo móvel por celular, por a questão de discriminação, a estigma ligado à doença da tuberculose. E também tivemos que utilizar essa tecnologia disponível para esse propósito. Basicamente, tínhamos que explorar questões também de confidencialidade ou de conflitos, talvez diante o uso apropriado de uma ferramenta digital e a privacidade das pessoas. Então, fizemos um protótipo do aplicativo e, basicamente, observamos a possibilidade de uso desse aplicativo. Os resultados do estudo também levaram ao desenho do aplicativo. Vimos as perguntas, as dúvidas que as pessoas pudessem ter, e que eram pessoas que tinham tuberculose e o pessoal de saúde, para poder ter a melhor adaptação das funcionalidades de acordo a essas realidades. Essa exploração, conseguimos fazer um curso de capacitação, formação e treinamento para o pessoal de saúde, que faria a implementação desse aplicativo móvel no celular dos membros da comunidade. Agora vamos à segunda etapa do trabalho também, e a consulta realizada com a população, tanto pacientes quanto pessoal da saúde. Durante essa pesquisa, tivemos visitas presenciais também com os implementadores desse processo. Também, não somente também para que a pessoa possa receber, digamos, o serviço, os próprios benefícios de um aplicativo digital, o serviço de saúde. Também nós visitamos as unidades de tuberculosos, basicamente para podermos trabalhar mais diretamente nessa etapa. Trabalhamos com os diretores do Programa Nacional de Tuberculose, basicamente para que podemos trabalhar diretamente com os administradores do serviço público, para enfrentarmos as dificuldades. Fizemos reuniões também com pacientes, com a associação dos pacientes de tuberculose, e também que existem, para termos um aprofundamento dos conhecimentos sobre essa doença. E também, junto com esse conhecimento, podemos também ter melhores interações com os implementadores, e basicamente conseguimos fazer o planejamento de uma estratégia de comunicação nas próprias redes sociais. Vamos continuar com o próximo slide. Durante esse estudo, basicamente,
ou seja, vemos aqui nós temos a participação, incluímos a necessidade de fazer mudanças nas funcionalidades do aplicativo móvel, entre lá que possa ser utilizado sem conexão direta à internet, que se possa trabalhar em áreas mais remotas, sem áreas sem internet. Então, basicamente, pessoas que não tiverem acesso podem utilizar essa funcionalidade de aplicativo offline, fora de linha, e conseguimos, então, basicamente, utilizá-lo com essa troca com os pacientes que estavam preocupados também, porque em algumas horas da manhã não tem acesso à internet, então que depois, mais tarde, poderiam também poderiam continuar trabalhando em suas casas sem acesso à internet, mas mesmo assim em contato constante. Então, e também essa etapa piloto, basicamente, porque basicamente temos a base piloto antes de entrarmos no sistema público do país. Bom, sim, tivemos esse novo objetivo. Também a felicidade que os atores do setor público, o Serviço Nacional de Saúde, terão muita importância de integração do aplicativo à infraestrutura digital existente no setor público. Basicamente, o estudo tinha avançado em fases de desenho e da própria implementação, basicamente também do setor público, e estava solicitando essa adaptação do aplicativo móvel pela grande necessidade existente nessa questão, nessas áreas mais afastadas. Agora, esta questão demanda maiores diálogos e da colaboração de diferentes atores do público e do setor saúde e também de educação superior para fazer que essa infraestrutura digital possa realmente possa realmente atingir as diferentes populações. Fizemos melhoras em infraestrutura digital de alguns centros de saúde da fase 1 e a fase 2 de projeto, basicamente em relação a podermos utilizar também de maneira mais eficiente, basicamente, esses aplicativos com sistemas de apoio remoto por computador. Agora estamos finalizando o estudo, essa pesquisa. Tivemos também reuniões técnicas com a participação de especialistas, órgãos governamentais, associação de pacientes e também junto com consultores internacionais que nos ajudam na perspectiva mais ampla desse aplicativo. Podemos conversar também de forma contínua com o setor das autoridades de saúde sobre o futuro de aplicativo para que essa ferramenta possa chegar até o setor público e que aquele que controla também essas questões na República Dominicana, através dessa estratégia de participação específica, temos facilitado a interação de diferentes atores dentro do projeto que no começo era como com nome, obteria com objetivos claros, muito claros e específicos de desenhar e estabelecer um aplicativo móvel a um estudo também que tem se escalado rapidamente a poder se inserir dentro da área pública. Então, tem sido adotado pelo Sistema Nacional de Saúde e, por isso tem levado uma dimensão além que trabalhar basicamente na agenda digital e na agenda digital e saúde foi basicamente um dos objetivos iniciais, mas o alcance da agenda digital tem gerado a possibilidade de trabalharmos com diferentes protocolos e no aplicativo móvel é o nível que o Ministério da Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, basicamente a organização financiadora do projeto da República Dominicana, sob o Ministério da Educação Superior, Ciência e Tecnologia, conseguiu também com o Centro de Pesquisa Nacional em Saúde Materno e Infantil, basicamente são atores chaves que desse estudo puderam trabalhar de forma conjunta. Basicamente, aqui nós temos que, todos estivemos fazendo esse processo de educação contínua, agora até o final da adopção permanente,
também dessas mudanças recomendadas em relação à recomendação, indicação desse uso de aplicativos móveis, envolvendo basicamente todas as pessoas, basicamente que é fundamental, poderá contribuir até a gerar um melhor planejamento e execução dos projetos em pesquisa em saúde. Eso es todo Então, por el caso eDocs. Queremos traerle muy brevemente Nós otra gostaríamos de mostrar iniciativa rapidamente sobre uma iniciativa novedosa, nova bioéticos trabajando, se llama Éticos en la que se chama Comunidad, y Éticos tiene na que ver con Comunidade e que avanzar tem a ver com en this community avançar engagement, involucramiento e principalmente com comunitario, envolvimento e participación social comunitário e en regiones participação no social nas metropolitanas de la regiões República Dominicana. metropolitanas. Y esto tiene que ver con E isso entender tem a ver com la compreender potencia y la gran a necesidad que potência e a tenemos grande como necessidade que investigadores nós y temos como como organizaciones de pesquisadores e ya como estar presentes en organizações las de comunidades estar presentes nas antes de iniciar comunidades proyectos de antes de pesquisa. iniciar um projeto de Para ello pesquisa. se han reclutado Para isso, se agentes comunitarios recrutaram que viven en agentes comunitários que esas vivem zonas y nestas cuentan con zonas e que experiencias ya também trabajando contam com con experiências ONGs, trabalhando com fundaciones, ONGs, centros de investigación y fundações, centros de universidades. Y pesquisa esas e personas que ya universidades. conocen su comunidad E sirven as como pessoas que conhecem as intermediarios suas comunidades entre vão servir la como Fundación Éticos y sus para trabalhar com comunidades. a Fundação Éticos e a Así sua que su comunidade. rol Então, de estos o seu agentes papel comunitarios desses agentes de es mudança obviamente comunitária, claro, contactar junto a é entrar gestores, em ONGs contato com os locales, vizinhos, com también as los ONGs líderes locais e com os municipales líderes y de municipais distintos sectores, e também sobre de todo diferentes setores e los académicos, principalmente la prensa a parte da academia e da imprensa difusión y la também, que divulgación pensamos activa em y el diario de lo divulgação que se está trabajando. ativa do que Y se con está ello se ha fazendo. E com coordinado isto, encuentros se comunitarios coordenaram para explicar encontros qué tácticos comunitários para científicos poder y explicar estratégicos em que consiste de essa trabajo en la estratégia comunidad. do trabalho na ¿Cuál es la comunidade. metodología? Bueno, Qual é a muy sencillo. metodologia? En É esos muito encuentros simples. discutimos Nesses necesidades encontros, nós de la discutimos comunidad, necessidades da escuchamos a la comunidade, comunidad nós y ouvimos a también comunidade decimos qué e cosas nós ha trabajado dizemos Éticos que y qué tipo coisas de a Éticos experiencia, fez e cuáles que son tipo sus de socios y experiência aliados, tem, entre ellos quais são el seus MES, sócios e que como aliados, o muchos sabrán MES, ocupa un rol predominante en esta estrategia, que e es, como é que se tem digamos, essa es la sala estratégia. que nos ayuda a alimentarnos, a aprender más sobre estos temas. Y ahí proponemos ese diálogo Nós transparente vamos con la propor comunidad, esse diálogo comunicando transparente com a capacidades y comunidade e limitaciones comunicando al mismo tiempo. capacidades e limitações ao mesmo ¿Por tempo. qué lo hacemos? Bueno, lo he E por que comentado, nós no fazemos isso? solamente porque Éticos Nós fazemos confía isso y porque entiende Éticos la confia e importancia de la compreende participación a social importância da para participação generar social cambios para poder gerar sustentables mudanças y e la sostenibilidad sustentabilidade de cualquier acción de qualquer que tipo de queramos hacer ação en el futuro. que possamos Así que fazer. tenemos mucho interés en Então, nós trabajar temos muito interesse em desde arriba, trabalhar desde muy desde temprano, baixo, con desde sempre, las poblaciones com en las as cuales tenemos proyectos de populações em que investigación nós activos temos um o projeto de continuamente pesquisa se espera ativos incluirles en ou proyectos, se espera de forma incluir tal que esses la projetos, comunidad de no es forma que a solo alguien que comunidade recibe, não sino seja que es apenas alguém dueña que y recebe, mas que también seja lidera dona los e que cambios, possa y esto nos liderar as llevaría a hacer una mudanças, alianza e donde aí nós cada quien conseguiremos uma aliança pone un em grano de que arena cada um vai para colocar um solucionar grão de problemas areia para poder que son solucionar pertinentes a problemas las que possam comunidades. ser Así que pertinentes para a eso es comunidade. todo. Hemos Então, querido isso seria dar tudo. Nós un avance quisemos dar de las apenas um estrategias pouco das participación social que estratégias de estamos utilizando participação en la social que nós Fundación estamos Éticos en Nicaragua. utilizando da Muchas Fundação. gracias por su tiempo. Muito obrigado por seu tempo. Muito obrigada. Obrigado pela sua apresentação. Mais um exemplo de participação social, e nós podemos ver diferenças nos países da América Latina. Nós vamos continuar agora com o senhor Cristofani, do Brasil. Ele tem um mestrado e licenciatura da PUC, Universidade Católica do Rio de Janeiro, e tem trabalhado com diferentes processos de pesquisa relacionados com territórios indígenas na Amazônia.
através en da colaboración con el Ministerio de Fundação Salud. Fiocruz, em colaboração com o Ministério da Saúde do Es Brasil. miembro del grupo de É investigación membro do política grupo de global sobre pesquisa de indígenas política y global e trabaja políticas indígenas, centralmente en la e investigación seu participativa y trabalho se comunitaria, centra con compromisos principalmente na específicos en participação investigaciones que comunitária, involucran a pueblos indígenas, principalmente com pesquisas que interculturalidad envolvam y salud a indígena, destacando el papel interculturalidade, a global y la saúde participación indígenas e a comunitaria en questão salud global. antropológica e também participação em saúde global. Julio, ahora puedes continuar con tu presentación, por favor. Eu vou passar então. Muito obrigado a todos, obrigado, Luífe. Vou começar a minha apresentação. É uma apresentação que está em inglês, mas que eu vou apresentar em português. Espero que tenha a tradução. O título da apresentação é Engajamento Comunitário, abordagem de engajamento comunitário em territórios vulnerabilizados. A gente tem de vulnerabilizados como o termo mais correto, porque eles não são essencialmente vulneráveis, mas estão em uma situação de vulnerabilidade. Como uma introdução, essa minha apresentação ela vai ser dividida em 3 partes. Primeiro, vou abordar uma experiência de engajamento comunitário durante a crise de pandemia da Covid 2019, numa região periférica da cidade do Rio de Janeiro, chamada Favela da Maré. Depois eu vou abordar sobre uma experiência no território indígena do Xingu, que é onde eu coordeno o trabalho de engajamento comunitário. Trabalho lá desde 2020, mas a partir de 2021 me aproximei como investigador principal desse projeto de saúde ligado ao Ministério dos Povos Indígenas e à Fiocruz. E, por fim, conversar sobre algumas conclusões a partir dessas experiências. Alguns pressupostos que a gente já tem percebido foi a partir da pandemia de Covid-19, a gente sabe que o sucesso em lidar com epidemias e com qualquer surto de saúde é tendo uma base comunitária, com comunicação comunitária, participação comunitária forte, né? Então, o sucesso em lidar com problemas de saúde tem a ver com o grau de colaboração, participação comunitária, igualdade e confiança nas relações entre os principais atores de saúde e comunitários. Todo o projeto de engajamento comunitário ligado a comunidades urbanas ou não urbanas, eles dependem de uma responsabilidade muito maior dos investigadores, dos pesquisadores, né? Existe um vínculo de confiança, existe um vínculo forte com as comunidades e é preciso... E é uma pesquisa diferente de uma pesquisa tradicional. Então, ela pressupõe uma ciência cidadã, uma ciência participativa e responsabilidades. Acho que, por fim, a gente tem trabalhado com a ideia do Data for Action, ou seja, toda pesquisa, todos os dados, todas as partes de uma pesquisa, eles precisam ter um impacto ou um papel comunitário. Então, engajamento comunitário não é só com as pessoas, mas ele precisa gerar impactos muito para além de papers e pesquisa. Ele precisa ter impactos sociais durante a sua pesquisa. Então, o primeiro contexto aqui é a Favela da Maré, que é uma favela bem grande do Rio de Janeiro, com 140 mil habitantes. É um complexo que reúne 16 favelas no Rio de Janeiro, que durante a pandemia de Covid-19 nós sabemos que as favelas foram os lugares com piores índices de morte, infecções. Contudo, por meio do trabalho de engajamento comunitário, a Favela da Maré teve excelentes índices, felizmente, durante a crise. A primeira ação, eu acho que um pouco ligado à apresentação do Fabiano, durante uma pandemia, durante uma crise sanitária,
em um lugar vulnerabilizado, a primeira coisa é garantir segurança alimentar. Segurança alimentar numa zona extremamente pobre do Rio de Janeiro, do Brasil, que para justificar não sair de casa, para justificar as ações pesquisação durante esse momento, era necessário identificar as pessoas mais vulneráveis durante o surto de Covid-19 e garantir alimentação e água. E a partir disso nós criamos as cozinhas comunitárias, que foi um período que era, ao mesmo tempo que se garantia a segurança alimentar, se garantia as informações sobre saúde, se garantia o registro das pessoas e o mapeamento das vulnerabilidades. Eu acho que existe também um exemplo extremamente válido dessa experiência, que o Romário foi uma pessoa da comunidade que começou ajudando a gente na distribuição de alimentos, e hoje em dia, e depois ele se transformou no coordenador de engajamento comunitário da favela, onde ele é residente, e hoje ele faz parte da equipe de ciências de dados em saúde. E isso é um exemplo de como o engajamento comunitário, que começou da base, conseguiu incluir residentes da favela durante a crise de Covid-19, com formações, com participação, até ele se transformar em uma parte fundamental da coordenação de equipe de ciências de dados. Eu acho que uma questão principal que abarca todos os casos de engajamento comunitário é o trabalho em rede, né? Tendo a comunidade no centro, mas trabalhando com todos os stakeholders, com todos os atores que fazem parte daquele território, né? Os funders, os nossos parceiros financeiros, obviamente o setor público, pensando em saúde pública, as associações de territórios, associações de base são fundamentais, assim como as associações que não são do território, mas que têm uma história naquele lugar, e a academia. A academia cumpre um papel fundamental também de democratizar aquele conhecimento, tanto para a comunidade quanto para levar para o governo. Então, cumpre esse papel de articulação junto com a comunidade. Mas trabalhar com as associações locais é parte fundamental naqueles territórios que têm uma maior institucionalização das suas bases comunitárias. Então, obviamente que a gente percebeu que as redes sociais somente estavam num período de muita disputa de narrativas durante a Covid-19. Então, os principais métodos de comunicação encontrados pela comunidade foi aquela forma como eles se comunicavam naquele território. Então, como falar sobre saúde com as pessoas em casa e com as redes sociais cheias de desinformação. Então, a gente teve um recorde aí de 36 mil pessoas vacinadas em 4 dias durante as nossas ações de comunicação comunitária, que foi inteiramente planejada entre a nossa equipe e os agentes comunitários de saúde do território. Acho que seguindo nessa lógica de múltiplas ações de comunicação, né, a disseminação e a democratização da informação são partes fundamentais, né? A construção do plano de trabalho, a construção da pesquisa juntos, mas também como disseminar essa informação, como disseminar sobre o resultado da pesquisa. Então, esse foi um trabalho feito junto com a equipe de comunicação do território, a equipe de comunicação e nossa de pesquisa, e os agentes comunitários de saúde da Favela da Maré. Então, a gente tem aqui algumas reportagens. Fiocruz lança projetos de combate à Covid-19 em comunidades no Rio de Janeiro, e alguns dos noticiários mostrando o sucesso desse movimento de engajamento comunitário. Aqui à direita a gente vê algumas
alguns panfletos e algumas formas de comunicação que a gente achou mais relevante durante esse surto. Um outro exemplo que é não urbano, que é realizado no sul da Amazônia brasileira, no território indígena do Xingu, que contempla 16 povos indígenas, é um território de 10 mil pessoas, que tem o tamanho comparável ao tamanho da Bélgica, e que está rodeada, e é uma área verde, uma ilha verde rodeada por desmatamento e por grandes fazendas do agronegócio de agroexportação brasileira, né? Então, a gente começou a atuar nesse território após a pandemia de Covid-19. Justamente, a gente foi convidado para uma assembleia comunitária em 2021, no final de 2021, após a perda de algumas lideranças extremamente importantes, tanto para conhecimento quanto para a política daquele território, né? Lideranças antigas que sustentavam, né, a política daqueles povos. A gente foi convidado, a partir da nossa experiência que ficou conhecida lá na favela da Maré, a gente foi convidado para reestruturar esse sistema de saúde que estava muito falho durante a Covid-19 e levou muitas perdas, né? O Brasil tem a saúde indígena brasileira, segundo a Constituição brasileira, segundo como foi composto a Secretaria de Saúde Indígena, tem direitos reconhecidos extremamente relevantes, né, durante a luta dos movimentos indígenas. Contudo, na prática, nem sempre esses direitos são levados em consideração, né? Foi criado o profissional de agente indígena de saúde, que seriam pessoas de cada aldeia, de cada comunidade, que faria essa ponte entre a sua comunidade, os conhecimentos de medicina indígena e o serviço público de saúde com conhecimento biomédico. Ele seria essa ponte, a base fundamental dessa saúde pública diferenciada, como a gente chama no Brasil, ou seja, uma saúde para todos, levando as particularidades em consideração, então, e levando os conhecimentos locais em consideração, junto a esse sistema de saúde, mas nos últimos tempos, com o desinvestimento da saúde pública, as questões ambientais, o fogo, houve uma dispersão dessa estratégia de saúde e a biomedicina começou a despontar como hierarquicamente superior, e o papel, protagonismo desses agentes indígenas de saúde foi reduzido, e durante a pandemia isso foi muito perceptível. Então, houve uma escuta da comunidade após a pandemia, depois a gente seguiu para os protocolos éticos da comunidade, que seria todos os processos de consulta, né, de como a gente deveria trabalhar. A partir da escuta, escrevemos um projeto acadêmico para financiamento, levamos para os caciques dos 16 povos, agentes indígenas de saúde. Eles falaram o que eles acharam, o que deveria ser mudado. Mudamos, houve um consenso de todas as pessoas presentes, e a partir disso fomos atrás de financiamento para esse projeto que está em andamento. Essa foto aqui, ela diz respeito ao nosso diálogo da Fiocruz com a Associação Terra Indígena Xingu, que é a associação local de base comunitária. Aqui foi a conversa com os caciques, aqui foi a conversa com a base local do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde tem uma saúde descentralizada no Serviço Único de Saúde brasileiro, Sistema Único de Saúde, e aqui há mais uma conversa com os agentes indígenas de saúde. Todos os stakeholders, todos os atores contribuíram com a construção dessa pesquisa, e toda etapa que é realizada junto com os agentes indígenas de saúde e chega a uma etapa concluída, a gente apresenta para todos os atores envolvidos que construíram essa pesquisa junto com a gente. Os traditional healers, né, os cuidadores tradicionais, ou como a gente chama, os pajés, que são os xamãs raizeiros, que cuidam das plantas, as parteiras, que cuidam dos partos, estavam completamente ausentes do Sistema Único de Saúde.
E agora a gente está buscando, junto com esse projeto, uma intersecção e uma abordagem mais diversa e diferenciada do Sistema Único de Saúde para a inclusão de pessoas que são fundamentais na saúde do território, mas que não fazem parte do sistema formal de saúde pública, bem como os agentes indígenas de saúde. Aqui tem algumas fotos de algumas estratégias de comunicação comunitária, como que os agentes indígenas de saúde abordariam questões da biomedicina nos seus territórios. Então, eles propuseram que a melhor forma seria a partir de uma linguagem visual, e então a gente fez algumas oficinas de comunicação comunitária a respeito da saúde do ponto de vista biomédico. É muito importante também a identidade visual que a gente criou, né, para todos esses atores envolvidos, principalmente para os agentes indígenas de saúde, essa sensação de pertencimento e a sensação de fazer parte de um único time, né? Então esse grupo, essa equipe de pesquisa, ela é composta por muitas pessoas, e essa parte de criação dessa visualização, né? Aqui o logo da Fiocruz com um desenho indígena em volta que foi feito por um agente indígena de saúde que também é artista dentro do seu povo. O monitoramento das redes sociais, né, como essa ascensão do protagonismo dos agentes indígenas de saúde reverberou na sua autoconfiança no seu trabalho. Isso foi muito perceptível nas redes sociais, foi muito interessante. Então, a gente também fez espaços de escuta presenciais e monitoramos como isso se dava nas redes sociais. E por fim, como eu já falei anteriormente, os feedbacks, a devolutiva comunitária para todos os atores, né? Obviamente que existe uma questão que parte da equipe não vai precisar de devolutiva porque tá sendo parte constante, mas existem órgãos do governo que são ligados aos povos indígenas, existem as associações indígenas que não estão em todo o processo, mas que são parceiros, então a gente precisa sempre, a cada etapa, não só no final, mas a cada etapa, dar uma devolutiva. Eu acho que, por fim, uma coisa que eu já escutei de um agente indígena de saúde perguntando para um médico que era não indígena ao território, que tinha acabado de chegar, falando como você cuida de pessoas que você não conhece. Então, community engagement ligado à saúde significa fazer todo o processo junto com participação social, porque saúde é vida. Em muitos desses territórios, isso é mais forte do que em alguns hospitais, né? Mas a saúde enquanto vida, a saúde enquanto território, a saúde enquanto um bem viver, e enquanto relações. Então, engajamento comunitário tem a ver com relações, tem a ver com conviver, com fazer junto e estar junto. Então, aqui foi a foto da esquerda foi uma vez em que um raizeiro, que é aquele especialista em plantas medicinais, foi curar, foi me mostrar qual seria a cura para minha febre uma vez no território. Então, faz parte do engajamento comunitário esse diálogo, esse viver junto, né? E a gente cuida e é cuidado ao mesmo tempo. Então, acho que é com isso que eu finalizo. Coloco aqui algumas palavras-chave, né? Algumas questões que poderiam direcionar pessoas que estão entrando agora na questão de engajamento comunitário, né? A relação entre construir vínculos, construir confiança, construir relações afetivas, a sensibilidade cultural, devolutivas constantes, treinamentos e formações, né? E também escuta e aprendizado. Nós temos que aprender muito enquanto fazemos pesquisa juntos. Muito obrigado. Muchas gracias, Giorgio, por tu presentación, realmente muy ilustrativa Agradeço y você pela sua interesante ver cómo apresentação tão la región interessante, del poder Amazonas lo observar comparte também como a área lo da comparte no solo Brasil, Amazônia, también também Colombia,
y comparte vemos também cómo en diferentes isso com a Colômbia, comunidades junto com o se hacen esas Brasil, com diferentes as estrategias de diferentes participación. Realmente muy comunidades também, interesante. que têm diferentes Ahora estratégias a pasaremos serem a la sección de implementadas em preguntas y termos de respuestas. saúde Pedimos pública a e los otros interação panelistas com que por outros favor grupos. enciendan sus Vamos a cámaras y perguntas sus e micrófonos. respostas, se puderem agora acender ou ligarem suas câmaras, seus microfones para podermos ter uma Jorge, si por favor sessão puedes también final encender de perguntas e tu cámara y respostas. micrófono. Por exemplo, você também pode, por favor, Fabiano, todo Perfecto. mundo pode ligar a Tenemos câmera preguntas e o escritas en la microfone. sección de preguntas y A ver, temos respuestas. perguntas por Iré escrito leyendo y aqui, diciendo para qué están então destinadas, para vou que puedan ler e responder. vou direcioná-las ¿Parece bien? para o palestrante, para qual foi feita a pergunta, correto? Primero, una Muito bem. pregunta Primeiro, dentro das de perguntas Natalie, que temos aqui, quien da pregunta Nathalie, em para el primeiro profesor lugar, está Fabián perguntando para o de professor cómo Fabian gestionaron los aspectos e éticos de como involucrar a qual niños foi a en el mini gestão diplomado. dos projetos éticos também nesse curso de Gracias. formação. Sí, este es un asunto. ¿Me escuchan? Você está Sí. certo? Sí, Está me ouvindo? Es Estamos un asunto conseguindo ouvir, central y sim. muy importante de la investigación. Ponto La muito respuesta importante também da técnica pesquisa são a y concreta resposta sería técnica e que mais nosotros concreta que poderia dar, seria avanzamos en este basicamente de que proceso de podemos aval avançar ético nesse todo esse partiendo primero de processo un aval também, colectivo, basicamente una com um discusión coletivo, donde basicamente hablamos de los estabelecido uma beneficios discussão y de los onde riesgos conversamos dos benefícios, dos por ejemplo, en riscos una sesión inicial implícitos del diplomado y dentro, bueno, y en por las partes exemplo, de uma anteriores, sessão pero en particular para el mini inicial diplomado, desse la curso de primera sesión formação. hablamos E sobre este também, asunto de la basicamente, em primeiro participación de los lugar, niños falamos desse y tipo se da discutió participação das sobre los crianças e beneficios. Lo siguiente discutimos também técnico os es, claro, benefícios atingidos. Em obtener el termos técnicos, consentimiento lógico, é informado de los obter padres o y consentimento el formado dos pais das asentimiento para crianças los e também, niños mayores. basicamente, a Pero eso es, aprovação digamos, lo deles técnico. Yo para diría poder que trabalhar lo também com fundamental, crianças mais además, velhas. es Eu diria que o mais una importante actitud de tudo, diferente além de ter alrededor uma de cómo atitude entendemos la diferenciada em relación, torno de además, como entre entendemos esse tipo de el relacionamento, conocimiento além científico y el do conhecimento conocimiento técnico específico e o de las conhecimento comunidades y das próprias una posición donde comunidades entendemos e que também lo um que promovemos es posicionamento un e diálogo de entendemos saberes que entre promovemos um diálogo do conocimientos saber que vienen de entre diferentes fuentes. a Y outra desde ese população punto de com vista, y por conhecimentos una que vêm das posición de respeto diferentes total fontes. por la Basicamente, o participación y el posicionamento, conocimiento respeito de cada total uno de los pela actores, pues participação, estamos obteniendo conhecimento los de avances. cada um dos atores envolvidos no Muchísimas processo. gracias, profesor Muito Fabián. bem. Muito obrigada, Ahora tengo Fabiano, una pela segunda sua pregunta también para resposta. usted y Segunda para Giorgio, pergunta também é para você y e para es, ¿cómo Giorgio. determinaron E é qué aspectos éticos como tuvieron en vocês, cuenta quais para aspectos determinar éticos la você levaram coautoría em de los conta productos de para finalizar conocimiento a coautoria dos generados en el produtos do proyecto de manera conhecimento participativa? gerado com o projeto de maneira participativa, que é a pergunta Y feita para os dois Giorgio quiere palestrantes. responder o lo hago yo. Jorge, você Vuelvo quer y responder reafirmo primeiro? Não, eu el reafirmo asunto e de friso pararnos desde un toda a diálogo de saberes, questão en primer lugar. de estabelecer um Eh, diálogo de saberes em primeiro el lugar asunto como mais trasciende más importante. allá de la E autoría, também o creo. assunto vai além, Nosotros basicamente, de uma coautoria tuvimos do projeto. Nós y tivemos pusimos de forma transparente como ou co-investigadores el basicamente, presupuesto e del também proyecto. nos colocamos de forma Y en algunos transparente como casos, por ejemplo, pesquisadores, en Ecuador logicamente, dentro do y en o Perú, projeto. Em alguns decidieron que casos, los por exemplo, no Equador e no Peru, sabedores basicamente indígenas decidiram que que iban a os, participar en el os diplomado indígenas que iriam participar nesse podían, curso de formação siendo pudessem capacitadores, também, ser parte sendo del eles presupuesto próprios en una decisión capacitadores, que, digamos, como fue muy parte desse tipo discutida de en orçamento términos de saber estabelecido decir em si, relação ao si un desenvolvimento investigador desse científico va projeto. a ser remunerado por prestar Teoricamente, o una pesquisador capacitación, un sabedor científico indígena realmente también terá pudiera que hacer lo ser mismo. remunerado pela Pero lo otro sua es que participação sí, que nesse las curso de autorías son treinamento, compartidas. Les capacitação. hablé de esta E cartilla, também saberes lhe falei y para usos, vocês y bueno, dessa cartilha de nosotros saberes. Você pusimos lembra do una material? coautoría Nós donde están todas las propusemos uma autoria onde participantes você poderão como ver todos autores os y además pues nuestros participantes como coinvestigadores autores e comunitarios também os y la nossos coordinación académica pesquisadores desde la, comunitários também e a el rol comunidade universitario. acadêmica dentro desse Muchísimas processo gracias, profesor de Fabián. Giorgio. geração de conhecimento. Ótimo, Es- ótimo. Agora, ¿Prefieren Jorge, que yo conteste en español o en portugués? Como gustes. acho que é melhor em La português, traducción está, né? está buena. Sí, O sea, ¿te funciona? Vale. sí. Então, do ponto de vista
de coautoria do ponto de vista mais acadêmico. O que tem acontecido é que muitas vezes, quando somos chamados para falar nas universidades, normalmente, se eu conheço pessoas que sabem muito mais do que eu do território, eu aconselho que ela seja convidada, que essa pessoa seja convidada. Da última vez, me convidaram para falar sobre a luta das mulheres indígenas na saúde global, e não cabia a mim falar sobre aquilo, então a co-coordenadora indígena, a Lauero, do nosso projeto ligado à saúde e mulheres, foi quem eu recomendei que falasse no meu lugar. Em outro, já do ponto de vista de todas as publicações, a Associação Terra Indígena Xingu está como coautoria ou como principal parceira da investigação, porque institucionalizando também é mais fácil do que colocar alguns nomes, porque por questões da política do território, eles preferem que sejam um, um nome coletivo, enquanto associação de base comunitária, do que uma outra pessoa, porque é um trabalho de muitas mãos. Eu acho que é isso, e sempre, agora, a partir de um ano para cá, sempre temos coordenadores indígenas na parte da coordenação da pesquisa, e eles sempre estão com os seus nomes nas publicações. Muchísimas gracias, Giorgio, por tu respuesta. Ahora una siguiente pregunta de Leonardo Perelis para el Agora, doctor Canali. Leonardo ¿En qué Poris, para o medida doutor el Canali, vem intercambio uma con la comunidad pergunta. modificó A el troca com trabajo a planeado por los comunidade científicos e antes também de ir al modificou terreno? o trabalho planejado junto Muy com bien. os cientistas antes En el de caso de la trabalhar defensa no comunitaria terreno. de la Basicamente, quando biodiversidad, tienen que falamos ver, basicamente de defesa digamos, lo comunitária modifica ética junto com a todo, porque comunidade, no, literalmente en então este caso no ha organizamos habido un tudo e plan também de houve uma investigación modificação previo, total, sino não una houve idea de acercarnos a la plano de comunidad pesquisa, para se não teríamos uma ideia de nos identificar aproximar da el comunidade para problema, poder situaciones que puedan identificarmos qual tener, seria o problema, intereses situações que y possam gerar obviamente diferentes objetivos comunes. interesses e, En ese logicamente, sentido, objetivos todo comuns. va en E, nesse movimiento, sentido, todo também fluye. temos Y basicamente tudo conflui dentro do movimento comum. E nesse caso também donde no muito existe particular, necesariamente un proyecto também de basicamente investigación não público, existe um ¿no? projeto de pesquisa Todo lo que la pública, comunidad necessariamente falando, plantea todo aquilo que uma acá es más que comunidade obvio, ¿no? coloca. Es la comunidad que Aqui dicta fica el mais que cómo y óbvio, el são qué as hacer. comunidades que En otra colocam como e o experiencia, que como fazer dentro desse en tipo el de caso projeto. Em Idos, outro tipo de claro que experiência, sí, como no caso da IDOX, certo? la experiencia de Agora, diseño del lápiz depende en el do momento en el desenho, cual lógico, la do comunidad dice, eso momento está no muy qual a bien, pero comunidade no diz. Isso utilizamos também tecnología Apple, também por ejemplo, e também utilizamos não más Android. utilizamos, por Entonces ya exemplo, Apple, es utilizamos otra dinámica de Android. ver Então, é toda cómo hacer más, uma dinâmica diferenciada para poder cómo nos aumentar la adaptar às usabilidad, necessidades ¿no? do de la contexto para, aplicación. A eso para poder contempló el aumentar tema o uso desse tipo antes de de ir a aplicativo probarlo e antes o também de luego de las primeras testá-lo, ou pilotos senão que depois se do hicieron primeiro plano con piloto la que app, foi entender implementado que había que e tener una basicamente funcionalidad adicional, que e fuese que entendemos se que cargase precisávamos de en ter modo fuera de basicamente uma línea o offline. funcionalidade Entonces sí adicional que hubo poderia ser cambios a carregada partir de o los contactos uploaded online con e offline. E isso gerou realmente Canal. feedback Muchísimas importante a gracias, ser doctor Canario. incluído no uso Ahora desse esta es una pregunta para aplicativo todos los móvel. panelistas Agora temos uma de pergunta Gabriela para Sandoval, todos os de Perú, panelistas, que certo? pregunta: Do Peru, ¿qué estrategias também que faz usaron a para involucrar pergunta, qual también a los estratégia medios de foram ser comunicación? usada para envolver Vamos a empezar por el os profesor Fabián. meios de comunicação? Professor Fabiano, primeiro você quer responder a essa pergunta que foi feita Como para medio de todos os comunicación palestrantes? usamos más Como medios meio de locales comunicação, a gente usa mais os meios ou as y redes movemos locais en de territorio comunicação. rural, E estamos na donde área las comunidades rural, utilizan onde as comunidades, logicamente, el também celular de manera muy utilizam o generalizada. celular, Entonces, né? desde Essa chats tecnologia comunitarios digital. Temos hasta chats páginas comunitários, en Facebook, até donde páginas hay em mensajes que Facebook, están onde permanentemente há alimentados. Aquí mensagens bueno, também hay que estão sendo comunicadores colocadas sociales en el equipo permanentemente. Temos que comunicadores sociais procuran dentro da equipe que diseñar procuram instrumentos que também hagan esa desenhar, traducción, si es também, necesario, basicamente, de
esse instrumento que possa fazer a tradução das necessidades, dos conceitos científicos, melhor, neste caso, e finalmente também, como falei, também o tempo de televisão é muito curto, então temos que estabelecer uma estratégia curta e de impacto. E, além disso, também temos que escrito alguns artigos em, em revistas de alta disseminação ou de alta circulação, e também tivemos entrevistas acadêmicas também, também que têm Muchas gracias, acessos com Fabián. grandes Doctor comunidades Canales, rurais. por Muito la obrigado. contribución. Agora, muito obrigado, doutor Júlio Claro que Canal, sí. gostaria de responder. Al igual Sim, que Fabián, es muy similar agora, acá, também también nós en República fizemos, também Dominicana, también aqui usamos na a los República comunicadores Dominicana, também locales, estamos também sobre todo. utilizando o Se hace sistema de una comunicação convocatoria local. E liderado também también por fazemos uma algún convocatória miembro del equipo geral que e conoce a la também comunidad, conoce trabalhamos com os cuáles son membros los da equipe da comunicadores más comunidade apropiados e o também adecuados temos basicamente para sabemos quais os participar comunicadores en la mais apropriados difusión para del poder proyecto. participarem Se na les invita discussão em también a esas direto do reuniones en las projeto e também cuales são convidados a no essas solamente reuniões, con los essas comunicadores, pessoas sino que donde têm mais están acesso às comunidades. toda la E não comunidad somente allí, isso, de sino que manera tal que ellos basicamente que pueden a comunidade possa alimentarse de lo que participar se está para haciendo que y tener possam un realmente rol directo ficar de sabendo comunicación. do que está Y, sendo y feito obviamente hay que através desse contemplar meio en el direto de presupuesto, porque para comunicação ellos es e su evitar trabajo, erros para de ellos no es comunicação. solo actividad Para eles, é comunitaria, um trabalho não somente a digamos, atividade voluntaria, no comunitária, siempre, en digamos, algunos casos voluntário, sí, en ou otros nem casos sempre é assim, em también alguns casos sim, contemplamos en el outros não. proyecto Às vezes financiar também esa estão labor de los contempladas dentro do comunitarios projeto e também poder, e periodistas há realmente o eh, trabalho de o financiamento que están en el, o comunitário que com usan un canal de jornalistas, ou que difusión estejam a su dentro favor y de um a favor de contexto las niñas. de alguma emissora de televisão Muchas que gracias, trabalha doctor pela Canales. comunidade. Y Yoyo, Muito si le bem, gustaría muito contribuir algo a esta obrigado. pregunta. Jojo, você, Bueno, querido. en nuestro caso se usaba mucho el radio en los territorios indígenas porque no tenían conexión con la Wi-Fi. Pero ahora Internet ha llegado hace como 2 años en larga escala, así que el radio dejó de ser usado y empezaron a usar el WhatsApp y tienen grupos para hablar de salud en WhatsApp y claro que hacemos unos cards como este que usaron para invitar a la gente para acá, que se Que puede usaram compartir para poder fazer o fácilmente, así convite, que que enviamos pode ser compartilhado. para Então, algunos enviamos tudo isso agentes para indígenas de alguns salud y agentes para indígenas da área da la otra saúde parte de la e equipe também médica para a outra y parte da equipe envían en médica los também grupos de recebeu WhatsApp e também são sobre salud. enviados e circulados também Y nas grupos de WhatsApp en em relação relación à a la saúde. comunicación E então, com más relação à institucional, comunicação mais nuestros parceros institucional como las agora, os seus asociaciones locales parceiros, como as y el associações locais servicio também, público e o local serviço público también local publican en também sus Instagrams o fazem redes publicações no sociales. seu Instagram ou suas redes Perfecto. sociais Muchísimas de gracias, Yoyo. comunicação. É isso. Ahora una Muito siguiente obrigado, pregunta de Luciana Ioio. Camel. Há uma seguinte pergunta Dice de que le gustaría Luciana saber cómo se Camel. mide el E se impacto gostaria de saber como é del medido o documento impacto comunitario, da, de também trabajo comunitario en los proyectos basicamente do presentados. trabalho, Podemos empezar con el envolvimento profesor ou Fabián. participação comunitária. Se podemos começar com o doutor Gracias. Fabián, Sí, com este sua es resposta, por un favor. punto bien Obrigado. importante. Isso é uma questão Nosotros muito nos importante a paramos ser desde considerada. visiones Nós, de procesos de a gente se transición baseia y en ese nas visões sentido dos processos de entendemos que hay transição procesos e também nos comunitarios entendemos que há diferentes projetos que pueden comunitários medirse en que términos de poderão ser relacionamiento medidos em termos de diferentes entre ellos. relacionamentos Por eso una estabelecidos entre estrategia eles próprios. É por que isso que se torna uma implementamos al estratégia principio que del nós proyecto implementamos y do durante el início do proyecto es hacer projeto e ao longo network também analysis. do projeto, Entonces, também que se chama con também em mediciones network repetidas, analysis, lo que hemos com tratado de ver es mensurações cómo se repetitivas, van tentamos de fortaleciendo entender o no como estão redes de se cooperación fortalecendo ou não as redes de y redes cooperação de e comunicação colaboración e as redes de con colaboração agentes comunitária comunitarios, pero entre también entre agentes agentes comunitários e comunitarios também em institucionales. basicamente em agentes comunitários Tanto ou institucionais, compartir tanto com información o el compartilhar desarrollo ya de também actividades informações e o juntas. desenvolvimento de atividades Un conjuntas. asunto que
Bom, difícil de uma medir es la questão construcción de confianza, pero também, yo creo que eso sería basicamente, mais algo que difícil de deberíamos mensurar é a construção da confiança, que seria um assunto Gracias, profesor realmente Fabián. Doctor Julio complicado a ser Canario, abordado. quería Obrigado, continuar. Fabiano. Júlio Gracias por la Canário, por pregunta, favor, muy sua resposta. importante Agradeço essa questão que é y muito difícil a importante e la vez, porque interessante. pues muchas E é veces los difícil realmente proyectos de no poder responder tienen com digamos, frequência, basicamente, esses un projetos, planteamiento claro de medición del basicamente, de la actividad de vem o participación esquema, social. Yo creo que basicamente, en de general planejamento, de mensuramento es do una de las impacto da falencias. atividade da Se puede participação obtener social. É mejores uma falha. resultados, sí, muy Então, podem fácilmente, ter con un mensurações ou medir número resultados, sim, de reuniones quando o número realizadas, de também diálogos de reuniões llevados, quiénes han realizadas, sido los de diálogos participantes, qué ser tan implementado com representativo diferentes ha sido participantes, el diálogo, o basicamente, sea, e quiénes também o participan, diálogo, as ese análisis ações de a serem influencia, estabelecidas, quienes a análise tienen de mayor nivel de influência, tudo isso é influencia, mensurado. tipo de análisis Basicamente, também, de e mapping, toda essa análise análisis, também do ¿no? mapping, basicamente, El tipo de famoso análise, mapeo de e o actores da una mapeamento de manera de diferentes poder atores analizar envolvidos también para cómo y podermos cuándo analisar comunicar y também e cuándo como comunicar, podemos y agir, luego el basicamente impacto como e en la quando experiencia comunicar. específica E o conteúdo a ser en uno de los comunicado e também a proyectos experiência específica que ha sido temos de que com dos justamente projetos tem sido fue diretamente, desbordante ou seja, basicamente, justamente la exatamente, estrategia digamos, a los potência da organismos comunitarios fue estratégia desbordante desses, a punto tal que fue más também do allá del objetivo engajamento del estudio. O comunitário, sea, que que fueron vai além do imprevistos. objetivo. Os impactos realmente foram Dado bem que si maiores do que uno os esperados entra en sendo. contacto con la Que comunidad, se a gente tiene entrar que em contato aceptar junto qué com a cosas comunidade, pueden terá variar y que pueden também ver que modificar, coisa pode prejudicar ou que digámoslo coisa así, modificar ou beneficiar, digamos assim, en un a, horizonte no solo lejano de basicamente, impacto, digamos, o sino a veces a horizonte mediano, a do corto y impacto mediano plazo, também no curto, como médio e fue longo no prazo. implementar el Então, app ou a seja, nivel pode de não ser estudio, implementado o sino aplicativo em llevarlo nível directo da al ámbito pesquisa, se não público. levá-lo En diretamente una à área reacción pública, muy brusca, si se puede basicamente, decir, porque y entonces basicamente, en com ese nada, caso assim, uno não, nesse puede caso, a gente cualitativamente, poderá ¿no? finalmente Decir, trabalhar sí, aquí ha habido un ativamente impacto e muy sim, fuerte de se la que ou actividad podemos de mensurar o investigación. Sí impacto puede ser da medido tanto atividade de cuantitativamente o pesquisa, cualitativamente. se podemos medir Mi duda tiene que qualitativamente e ver a veces quantitativamente. Minha nuestra dúvida tem a ver previsión, ¿no? basicamente De com uma cómo previsão medirlo de en forma como adecuada, poder según medi-lo de la forma pregunta adequada e certa. de Segundo a investigación pergunta y el feita de alcance que na queremos tener en la pesquisa, comunidad. também, Cambio. e também qual é o alcance e até que Muchísimas ponto gracias, queremos Giorgio. atingir, ter um impacto na Como comunidade. a Jorge? Luciana fez a pergunta desde o Brasil, vou responder em português. Realmente é um tema difícil. Eu acho que, do ponto de vista de uma medição para possíveis financiadores, por exemplo, essa medição tem que ser relacionada muitas vezes se quer, como abordou o Julio, é, o número de reuniões, número de atividades coletivas comunitárias, mas eu acho que principalmente para nós que estamos envolvidos diretamente, eu acho que tem a ver também com o nível de satisfação de estar fazendo parte disso, das pessoas que estão fazendo isso junto. E uma coisa que eu apresentei na minha apresentação foi também o monitoramento das redes sociais dos participantes, né? Assim, a gente vê que, por exemplo, no nosso projeto, que tem a ver com uma recuperação do protagonismo e da valorização dos agentes comunitários de saúde, dos agentes indígenas de saúde, a diferença entre os grupos focais e as rodas de conversa que foram realizadas antes do projeto, em relação a alguns conflitos interculturais da parte da equipe da saúde, né, que tem pessoas que não são da comunidade trabalhando lá a partir do serviço público, médicos, enfermeiros. O nível de conflito entre as pessoas antes e depois, eu acho que também é uma medição do quanto o engajamento comunitário possibilitou a comunicação e a eficiência do trabalho em uma situação intercultural no território. E eu acho que, por exemplo, os dados de vacinação que eu apresentei no caso das favelas da Maré
é uma forma de monitorar também. Depois de algumas ações de engajamento e comunicação, principalmente comunicação comunitária, a partir do engajamento comunitário, a gente teve um pico de vacinação. Então, eu acho que isso também é uma forma de evaluar, de medir os impactos do engajamento comunitário. Muchísimas gracias, Giorgio, por tu respuesta. Ahora aquí una última pregunta Obrigado, Jojo. Última Herman, pergunta agora, de África, do Hernan, que da pregunta África, que ele está ¿cuáles son perguntando las quais barreras são o dificultades as barreiras ou específicas dificuldades enfrentadas por cada específicas país en este proceso enfrentadas por cada de país neste processo participación social? também de Naturalmente una pregunta participação que amerita social. su propio E também, webinario, logicamente, uma por lo tanto pergunta puedo que pedirles que me den realmente aunque sean uno o dos precisaria de ejemplos tal todo vez um concretos webinário. de Se dificultades que vocês enfrentan en este pudessem proceso. falar realmente as maiores dificuldades em poucas palavras. Profesor Infelizmente, Fabián. temos pouco tempo. Bueno, Professor Fabiano primeiro poderia brevemente, responder. sí. Lo Bom, primero, brevemente, se eu entendi. este Em primeiro proyecto lugar, estamos haciendo en un realmente, territorio en esse conflicto. projeto Como que ya estamos fazendo mencionaba, em território em los conflito, como já procesos de foi dito violencia en Colombia antes, por el conflicto o armado processo de violência na desafortunadamente cesan. Colômbia, quando o Entonces, conflito armado ainda solo continua, desplazamiento, infelizmente. tenemos líderes y Como temos lideresas os amenazados deslocamentos, y solo também temos desplazamiento del equipo de líderes, investigación en ocasiones homens e es mulheres complejo. ameaçados que têm Y lo segundo que yo que mencionaría fazem sería parte la da incidencia equipe política. de De eso pesquisa. es un Em poco segundo en lugar, relación também con lo que que Giorgio falaria da mencionaba antes. incidência, o impacto, o Organizaciones advocacy comunitarias que política. tienen agendas Também estamos políticas falando de que en ocasiones organizações entran en comunitárias que têm conflicto agendas con políticas las que entram em administraciones conflito, às departamentales vezes, o com municipales. administrações Entonces, também municipais do lograr Estado. ese diálogo Então, con conseguir actores estatales estabelecer no es esse sencillo. diálogo com os atores Nosotros lo hemos estatais não resuelto é simples. generando procesos Nós de também temos resolvido, empoderamiento basicamente, con las nesse processo de comunidades empoderamento, alrededor junto com as del comunidades, monitoreo, em torno seguimiento do de guía ciudadana monitoramento e a los acompanhamento procesos também de dentro dos planeación y desarrollo processos de departamental y ouvidoria favoreciendo algunos cidadã. canales de E comunicación também temos alguns organizaciones canais ou y el de Estado, a comunicação pesar entre de las organizações dificultades que e o hay en la Estado, apesar comunicación. das dificuldades, também no que diz respeito, tem participado apesar Gracias, da doctor Fabián, dificuldade de por su comunicação. respuesta. Muito Ahora el obrigada, profesor Julio doutor Canario. Fabiano, pela sua resposta. Professor Sí, Canário, por favor, en mi agora. caso Sim, y e similarmente, neste caso igual pasa respondo, en Colombia, como finalmente, tanto menciona Fabián, quanto o doutor Fabiano acabou de falar em los relação à conflictos Colômbia, sociales en los os que ya conflitos tienen que ver con sociais, na verdade, têm a muchas ver, em geral, necesidades com muitas económicas, necessidades sobre impostas, todo, ¿no? En econômicas, pobreza, especialmente falta de em organización social pobreza, y obviamente basicamente na falta de organização social e naturalmente el lógica, estudio também que, no em geral, plantea este ir estudo não necesariamente coloca nem traz à una tona, organización a un basicamente, macro eh, essa o questão. diverso nivel, ¿no? E, Tiene que ser basicamente, nós fundamentalmente agora, por las cuestiones basicamente, teremos del que alcance del poder proyecto incluir a van questão, a temas basicamente, muy do alcance específicos. do Y, projeto, que vai uma esto se questão muito conjuga con específica. malos E, entendidos logicamente, de lo que es também la investigación y qué es lo teremos que que se propone evitar os hacer maus y que en muchos entendidos, casos la basicamente, o que a investigación no pesquisa quer propone o que deixou soluciones de ser. directas Porque a a los pesquisa tem problemas que que propor tiene la soluções gente más também álgidos, aos sino que problemas van por também una que as ruta pessoas donde hay que buscar enfrentam, exactamente que las também personas para vean el poder beneficio realmente buscar de la que as pessoas investigación possam para sus realmente propias vidas y sus perceber o propias benefício comunidades. da Y allí se pueden pesquisa crear para eles e para suas falsas expectativas próprias comunidades. al E inicio, sobre para todo evitar si esto criar no se falsas trabaja y no expectativas, se sobretudo de comunica início, se de não for forma adecuada abordado, e, y puede traer digamos, problemas mayores. esse Así conceito de que forma por eso la adequada e necesidad de la pode participación social trazer en depois investigación, porque problemas piores. justamente E por isso que es el temos a intento necessidade de de participação atender ese total tipo de social disfunciones. dentro Y desse pueden tipo de darse projeto casos, para evitar esse tipo asimismo, de de conflictos de conflito. interés Podemos ter entre casos de miembros de la conflito de comunidad interesses, que tienen a rol entendendo que a deseo comunidade, o membro da personal de comunidade que progresar também también, que tem o desejo pessoal de quizás progredir a também, modo ou de una talvez até institución también que está como ya ou como vigente através como modo de y hay que ver instituição cómo se também equilibra el e tema de também la já está equidad con cualquier vigente e beneficio que temos se que esté equilibrar planteando en la basicamente qualquer comunidad benefício a y que ser no haya implementado dentro una da própria apropiación en la comunidade. propia
e para ter uma apropriação também, basicamente, na própria comunidade e também que dentro do grupo, mas também na comunidade necessariamente também tem dado o seu voto, aprovação, esse tipo de atividade comunitária. Teremos que ver as dinâmicas dentro da comunidade, as dinâmicas de poder dentro da própria comunidade que devem ser analisadas. Jorge, eu acho que eu vou um pouco na linha dos meus colegas. Acho que a gente tem algumas questões, por exemplo, quando acho que o Fabiano comentou a baixa participação feminina, por exemplo, em algumas formações ou treinamentos. Então, existia, por um lado, existem conflitos de interesses internos às comunidades, e essa abordagem comunitária, ela não sempre é fácil de lidar com os diferentes interesses, né? O interesse, por exemplo, do movimento de mulheres dentro do território e o movimento mais geral da saúde, que é um pouco mais ligado aos homens. Então, como fazer para ter maior participação das mulheres nesse caso? O Fabiano, por exemplo, mostrou uma saída espetacular, né? Eu acho que é uma coisa muito parecida com o nosso caso. Bom, onde estão essas mulheres que não estão participando das formações? Então, como trazê-las junto com as crianças? No caso do Fabiano. No nosso caso, eu acho que a gente está construindo alguns espaços de diálogo, convidando nominalmente as mulheres pelo nome, para que elas venham. Então, isso ainda é uma questão, né, que é uma exigência das mulheres nesse espaço de participação, em que elas não encontram, e o nosso, enfim, isso é um exemplo, né, mas tem muitas questões internas, e é por isso que cada vez mais a gente tem encontrado essa saída comunitária. Na citação de produtos acadêmicos, citar as comunidades, para que não exija, porque essa abordagem muito individual, por exemplo, no território do Xingu, ela não dá certo. Então, por exemplo, a gente pensou em dar bolsas de estudo e investigação para algumas pessoas. E aí eles retiraram isso do projeto, eles preferiram que a gente fizesse mais eventos comunitários do que usar esse recurso para pagar algumas pessoas, porque outras não seriam pagas durante a pesquisa. Então, existem vários diálogos a partir desses entendimentos ou não entendimentos, ou consensos ou não consensos internos. E eu acho que um segundo ponto é sempre esse diálogo de base comunitária. Ele é muito forte no território, mas a gente também precisa trazer o serviço de saúde pública junto. E que esse processo de baixo para cima é um pouco mais rígido e difícil de trazer o serviço público do governo federal, do governo municipal, para dentro. Então, ou trazer essa dinâmica para eles, apresentar para o governo uma forma de gestão, uma forma de governança que seja mais comunitária, né? Uma vez que a gente já está fazendo isso na prática e precisa fazer isso junto com eles. Não tem, como o Fabiano também falou, existem questões políticas, às vezes reivindicações comunitárias em relação ao governo. Então, como abordar, como fazer com que todos os principais agentes da sociedade civil, das comunidades, do governo, estejam fazendo parte disso. Acho que o engajamento comunitário, às vezes, é até mais fácil com as comunidades do que envolvendo o serviço público em alguns casos, mas isso é muito importante. Então, acho que são alguns dos desafios. Muchísimas gracias, Giorgio, por tu intervención. Lastimosamente hemos llegado al Muito final bem, de este Jorge. evento, Infelizmente, chegamos ao webinário. final do nosso Realmente fue una evento, do nosso excelente webinar de hoje. presentación y Tem discusiones, sido uma excelente ilustrando essa bien la apresentação e riqueza de discussões, mostrando participación comunitaria claramente que as tiene riquezas da Latinoamérica para compartir participação comunitária con na los América otros Latina para países ser y el mundo compartilhada entero. com outros países Agradecemos a e todos, também com o primero a los mundo panelistas todo. por su Agradecemos a participación y todos, todos primeiros demás panelistas, a los lógico, que pela sua se participação, conectaron a mas este ainda webinario.
aos y se que quedaron hasta el também final. acessaram esse webinar, ficaram até o Continuaremos final, esta conversación e y muchas também otras e de vamos continuar participación essa social en conversa Latinoamérica en e nuestra página web faremos de MESH. Ahí hay muitas un enlace para outras visitarla a mais y para dentro do mês, registrarse en ella. e Invitamos a todos continuaremos a ser parte de esta conversando red de no participación futuro comunitaria sobre essa que es questão. de todos. Se vocês Que no quiserem importa fazer parte la dessa MESH, formación sejam académica bem-vindos. o el trabajo que Portanto, realice, como basicamente, a ser e também o inherentemente que un miembro de importa, la comunidad, basicamente, es parte e de vocês quiserem ser nuestros membro da proyectos, estrategias y comunidade também propuestas para de poder participación fazer comunitaria e parte do nosso investigación. projeto, Muchísimas estratégias. gracias a dentro todos, das que tengan un propostas de excelente participação resto del día. comunitária e que a gente se vê, Gracias. se Deus Hasta quiser, luego. em breve com outra conversa. Muito Hasta luego. obrigada.